Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Temperando Vidas. Hoje nós vamos falar sobre um tema que toca muitas pessoas, mas que ainda é cercado de culpa e julgamento. Quando falamos sobre emagrecimento, muitas vezes olhamos apenas para o que está no prato, mas existe uma mente, uma história, emoções e comportamentos por trás de cada escolha. E para esta conversa tão importante, eu recebo hoje a doutora Beatriz Fumagalli, psiquiatra, minha psiquiatra também. Um prazer receber você aqui, Bia. Gostaria que você se apresentasse, né? Obrigada, Lu. Bom, começando a agradecer, né, para compartilhar comigo esse cantinho onde a gente vai falar não só sobre qualidade de vida, sobre alimentação, mas como uma saúde mental como um todo, né? Então, muito prazer. Eu sou a Beatriz Fumagalli, eu sou médica. Hoje eu atuo na parte de saúde mental, que é totalmente ligado aos transtornos alimentares e à relação com a comida, né? Então, vamos iniciar o nosso bate-papo. Nossa, que bom, Bia. É um prazer ter você aqui comigo. Como amiga, Como amiga, paciente. né? A nossa relação começou eu sendo cliente da Lu nas Isso, marmitinhas. exatamente. E depois ela passou a ser a minha paciente. É. E agora a gente nem sei mais que somos, né, Lu? Nossa, Conselheiras, amigas, pacientes, clientes, paciente, tudo. a Que gente bacana. tem uma relação muito, Sim, né, sim. que se Aham, estreitou. sim. E eu louvo a Deus por sua vida, por você estar aqui. Você, né, acabou que atende a família toda, né, Com certeza. amigos, né? A Então gente vai assim, ajustando tudo. vai ajustando tudo, né? Perfeito, Lu. Beatriz, quando uma pessoa fala, eu sei o que eu preciso fazer, mas não consigo, o que pode estar acontecendo no cérebro dessa pessoa? Porque, assim, às vezes a pessoa fala assim, eu sei o que eu preciso fazer em relação ao emagrecimento ou Sim. em relação à vida, mas eu simplesmente não consigo. Sim, sim. O cérebro, na verdade, ele não está conseguindo transformar aquele pensamento numa ação. Então, tem algo que está bloqueando entre o pensar e o agir. Uma emoção, uma ansiedade, um estresse, questão do sono, conflitos familiares. Existe um bloqueio nisso tudo, né? Entre eu sei o que eu preciso, mas tem algo que está bloqueando a minha ação. E aí a gente paralisa. Nossa, muito difícil, né? Sim. Existe diferença entre falta de disciplina e dificuldade emocional ou neurológica? Sim, sim, existe. A disciplina é algo que a gente tem o planejamento, estrutura e consegue fazer. Então, se eu tiver a disciplina de ter que acordar todos os dias e trabalhar e fazer aquilo vai virando uma rotina, eu estruturo aquela rotina e por mais que seja difícil, a gente consegue fazer. Diferente de uma dificuldade que vem das emoções, né? Eu quero fazer, mas tem alguma emoção que está me bloqueando. Uma emoção, uma ansiedade, uma angústia, uma tristeza, né? Algum sentimento, algo de caráter emocional mesmo, que está me bloqueando ali. Então, eu tenho essa dificuldade de chegar ali à ação, ao meu planejamento, porque tem algo me bloqueando. Então, sim, existe uma grande diferença. E não é falta de disciplina. Tem coisas que a emoção precisa ser tratada para que a gente consiga fazer aquilo. Porque às vezes dentro da cabeça da pessoa ela até planeja tudo, Com né? certeza. Eu vou levantar, eu vou fazer isso, né? Tá tudo planejado. Sim, sim. Porém, ela não consegue. Sim. Por isso que não é preguiça, não você não consegue fazer, é só você querer. Não é, não basta querer, né? Existe algo ali que está impactando na vida daquela pessoa. Então, é algo que a gente precisa olhar com atenção. E às vezes é nessa hora que o médico entra, né? Com certeza, Como Lu. psiquiatra, Sim. às vezes ajudando com a medicação, porque assim. Existe ainda uma resistência muito grande das pessoas com o psiquiatra, Nossa, né? absurdo. E quando eu Até digo hoje. que eu faço tratamento psiquiátrico, né, as pessoas falam assim: "Nossa, mas você faz acompanhamento psiquiátrico?" Não parece. Não parece, como se eu tivesse um desvio de personalidade, Sim. de, Aham. né, como se assim, nossa, né, porque assim, eu teria que estar aparentando meio que eu sou doida mesmo, Sim, né?
Isso existe ainda, né, Lu? Um estigma, né? Um preconceito. E apesar de hoje a saúde mental ser falada como algo que tem campanhas, tudo, existe ainda assim um preconceito. Então, psiquiatra não é coisa de doido. Todo paciente que chega na primeira consulta, ele já chega desconfiado. Eu não posso, ninguém pode saber que eu vim, eu não quero falar para ninguém, eu acho que eu não preciso. É difícil reconhecer que precisa de ajuda. Mas é quando algo está causando ali algum prejuízo na vida daquela pessoa, de uma maneira intensa ou não. Às vezes é só algum ajuste, como foi no seu caso, né? É algo que estava atrapalhando ali, a gente ajustou e melhora a qualidade de vida daquela pessoa. Então não é coisa de doido, não é coisa de que vai sair dopado de medicação. Existe muito disso, né? A medicação psiquiátrica, ela faz a gente ficar sonolento, dopado ou engorda. Claro, existem diversas medicações, mas é por isso que a gente precisa individualizar. Não existe uma receita de bolo. Porque assim, a pessoa já vem com esse preconceito, né? Com certeza. De que eu lembro quando eu fui para a primeira consulta com você, eu estava assim exausta emocionalmente, né? Existia uma exaustão emocional, né? Que foi o meu diagnóstico, né? Pela perca do meu neto, eu descontei tudo na comida, o ganho de peso, aí eu estava fazendo a dieta. Porém, o peso de fazer a dieta, mas as emoções não estarem equilibradas. Exatamente. Então, eu não conseguia, me sentia fracassada, né? Então, assim, todo aquele acolhimento que teve, e já você dizer assim, e eu achava assim, será que eu estou em depressão? O que está acontecendo comigo? Né? Eu sempre fui tão alegre, tão movimentada e tal, né? Não, é só uma exaustão emocional, só né? um ajuste que a gente precisou fazer, né? Sim, e tá tudo bem. E tá tudo bem, né? E continua tudo bem, porque a gente vai fazendo porque a gente vai cuidando, né? Então, exatamente. assim, depois disso, eu percebo que eu não posso descuidar da minha saúde mental, né? É a base de tudo. Né? Não adianta a gente falar de coisas isoladas, de relação com a comida, ou de relação com o sono, ou querer ajustar só uma coisa. Não, a gente precisa olhar como um todo. Se a saúde mental está em dia, acho que tudo fica em dia. Fica em dia. A parte familiar, a parte de trabalho. Então, precisa ser visto como um todo, como um indivíduo mesmo. Não é só medicação para aquilo. E o contexto que a pessoa está? E a rotina daquela pessoa precisa ser completo. Muito importante. Como o cérebro cria padrões e hábitos em relação à comida? É muito bacana essa pergunta, porque o cérebro ele vai aprender de duas maneiras. Por repetição ou por associação. Repetição é aquilo que a gente precisa fazer todos os dias. E é a nossa rotina, né? Então, eu acordo... Todo mundo mantém a mesma rotina. Acorda, vai trabalhar, toma banho, segue uma dieta alimentar, faz exercício físico, hora de dormir, acabou. A maioria dos nossos dias são comuns, assim, né? São de rotina. Então, o cérebro aprende por aquilo que ele repete. Na parte da comida, né, que é o nosso tema. Então, eu repito o alimento ali, o almoço, eu como aquilo o arroz, feijão, a carne, o vegetal, a salada. Na janta, eu vou comer exatamente a mesma coisa. Ou quando a gente está seguindo um plano de uma dieta, você já sabe certinho o que precisa comer. E você repete aquilo todos os dias. O cérebro grava. E também por associação. O cérebro associa o alimento a algum sentimento. E aí que está a chave da compulsão, dos transtornos alimentares. Porque você passa a associar o alimento com um pensamento, com um sentimento negativo ou positivo. Come porque está feliz, come porque está triste, né? Então, o cérebro vai associando. Então, quando eu estou feliz, eu saio para comer. Quando eu estou triste, eu também saio para comer para ver se eu fico melhor. E aí é um erro, né? Porque isso vira um ciclo vicioso. E no caso dessa associação, principalmente dessa forma com que você colocou, esse padrão parece que o cérebro vai aprender mais rápido. Mais rápido. Porque os alimentos que você vai colocar de gordura, doces, com certeza. Vai ser a sensação de satisfação é muito mais rápida do que comer um prato de arroz e feijão. Porque esses alimentos a gente chama de alimentos palatáveis. O que são esses alimentos?
o doce, aquela comida ali diferente, aquela textura diferente, né? Então, esses alimentos, eles ativam uma área do cérebro que é o sistema de recompensa. Quando você come, dá aquele alívio, sabe? Ai, Aquele carinho sei. na alma que a gente fala. Aquele abraço. Aquele abraço, exatamente. E aí, associa a isso. Então, olha, hoje eu tive um dia triste. Acho que quem nunca, né, passou por E isso. aí pensa, eu mereço. Eu mereço, exatamente. E é por você ter passado por isso que você merece uma comida saudável, né? Exatamente. Não Deveria se ser ao punir, contrário. deveria ser o contrário, né? Exatamente. Levar para dentro do seu corpo um alimento que vai te nutrir, que vai melhorar ali o seu dia a dia, que não vai interferir em nada e que vai te trazer nossa, que bom que eu comi um alimento saudável, que eu consegui não escapar ali da minha rotina alimentar. Isso é fundamental. Porque não é que a pessoa não possa comer, né, Bia? A pessoa pode estar comendo de tudo. Com certeza. Né? São Só os que excessos, assim, né? fazer com moderação, né? Porque assim, o que acontece é que a pessoa fala assim, vou comer um lanche hoje. Daí assim, não, mas eu já comi hoje, amanhã eu vou comer de novo. Agora já era mesmo. Chuta o balde. Né? Então agora deixa pra lá, exatamente. Eu vou seguir em frente. Mas é né? algo cultural também, sabe? Hoje em dia eu acho que o Brasil é um país que tem muito disso, de comemorar com comida. Né? Isso não existe em outros países. Então, no Natal é aquela grande quantidade de comida. Eu vou sair para comemorar o final de semana. Então, ou vou sair para conversar com os amigos. Ninguém sai só para conversar. Ninguém sai para tomar água, entendeu? A gente sai para comer pizza, a gente sai para comer, para fazer churrasco, e tem uma cultura de ser uma comida farta, de grandes quantidades. E de vários tipos de alimentos. Exatamente. Então a gente associa a comemoração com a alimentação. E nunca é uma alimentação saudável. A gente não sai para ir num rodízio de salada. Não. Né? Isso deveria ser algo comum, de manter uma alimentação normal e não usar isso como comer em grandes quantidades. Aí a gente tem todos esses sentimentos por trás, né? De frustração, tudo mais depois que passa. E por que esses alimentos trazem essa sensação, assim, né, especificamente esses alimentos, traz essa sensação de conforto? É por conta de ser palatável. palatável. E aí eles ativam esse sistema de recompensa no cérebro. Então, aquilo traz um bem-estar, grava aquela mensagem, o cérebro é como se ele pedisse o alimento novamente. Né? E aí que a gente entra nas diferenças da fome fisiológica, na fome emocional e na compulsão. Porque assim, até eu lembro que a minha nutricionista falava assim, a pessoa com fome, ela come até um prato de feijão frio. Com certeza. Ela está com fome, ela quer comer. Exatamente. Né? Aí aquela... Agora, já na hora do almoço, ela vai comer uma comida quentinha. Agora, na hora da compulsão, ela vai misturar tudo. Né? Ela não vai perceber o que ela comeu, ela vai misturar doce, ela vai misturar salgado. Qualquer coisa. Né? E tem pessoas, né? Eu até entrevistei uma psicóloga que ela disse assim, que tem uma paciente dela, né? Que chegava a pegar os alimentos, colocar no liquidificador, vários, doce, salgado, e bater e beber. Isso sim é a compulsão. É uma sensação de perda de controle. Gente, eu falei assim, eu já assim, nas minhas crises, que eu falava assim, que era compulsão alimentar, porque ele, né, comia várias coisas sem perceber. De misturar doces e salgado, mas era em pequenas quantidades, para mim já, né, já era assim demais, né? Mas essas pessoas é onde elas vão para mais de 200 quilos, né? Certeza, então, assim. Lu. Eu tenho um caso de uma paciente, óbvio, né? A gente não expõe ninguém, mas esse caso em específico, ela tem um quadro de compulsão alimentar. Ela acordou de madrugada com aquela necessidade de comer ali. Ela comeu um repolho cru inteirinho. Olha só. Então, assim, ela não acordou para fazer um brigadeiro. Não, é o que tinha ali na hora para satisfazer essa necessidade, essa ansiedade dela. E aí, com certeza, depois vem um sentimento de culpa, né, de frustração. Mas olha isso, ela comeu um repolho cru que, assim, ele cru nem é tão gostoso. Não. Né? Mas nessa tentativa. E aí é bacana, Lu, a gente diferenciar entre fome física e a fome emocional da compulsão.
né? A fome física é aquela fome fisiológica, sabe? A gente passa um período ali sem se alimentar, a barriga começa a roncar. Mas se você comer uma comida saudável que está dentro ali do seu dia a dia, você vai se satisfazer. Porque é o corpo pedindo ali um alimento pela sobrevivência. Essa que é a nossa fome normal. E a fome emocional é aquela fome que você tem, ela começa de uma maneira assim, rápida. Então, você pode ter acabado de se alimentar ali no almoço, por exemplo. E aí ela vem aquela vontade de comer um alimento específico. E nunca é um alimento saudável. Então, é muito específico. Vontade de comer um bolo de chocolate da loja tal. Entendeu? E aí ela te satisfaz, mas depois vem aquele sentimento de frustração. Porque você come por aquela emoção. Meu Deus. Sim. E geralmente é essas coisas mais doces, né? Sim, sim. Né? Sempre. Sempre, né? Sempre. Eu ia perguntar como diferenciar essa fome física, né? Você já me respondeu. Sim, sim. A compulsão alimentar, ela pode ser vista como uma tentativa do cérebro de buscar alívio, então? Sim, Lu, sim. A compulsão, hoje, né, dentro dos nossos critérios diagnósticos da psiquiatria, ela é vista como um transtorno. Transtorno significa tudo aquilo que causa um prejuízo e um sofrimento para o paciente. Então, não é uma simples, eu vou dar uma beliscadinha. Não. A pessoa precisa ingerir uma grande quantidade de comida, num curto espaço de tempo, uma quantidade que talvez uma outra pessoa não conseguiria ingerir, e depois ela vem acompanhada de uma culpa. É aquela sensação de que a pessoa está perdendo o controle. Então, ela sabe que aquilo não está sendo bom para ela, mas ela não consegue parar. Essa perda de controle que é muito ruim. Porque aí depois vem a culpa, depois vem a frustração, e aí esse ciclo ele vai se repetindo. Então, sim, a pessoa tem aquela ansiedade, usa o alimento em grande quantidade para suprir aquela ansiedade, para aliviar, e depois vem a culpa. Então é um ciclo muito, muito vicioso e perigoso, né? Meu Deus, que situação. Quais são os sinais que mostram que a pessoa precisa olhar além da alimentação? Que daí ela olha e fala assim, olha, eu tenho que olhar além disso aqui, eu preciso de ajuda. Quais são os principais sinais que ela tem que ver? Sim, o quanto de prejuízo essa relação com a comida está trazendo na vida dela. O quanto que está impactando a rotina dela. Então, assim, a pessoa acorda já pensando na comida, sempre nas próximas refeições. Ela deixa de frequentar lugares porque ela sabe que ela vai comer em grandes quantidades. Ou as outras pessoas ao redor estão sinalizando, olha, você não acha que está comendo um pouco fora de controle, sabe? Os sinais, Lu, precisam causar prejuízo à vida dela. É o principal quadro para se caracterizar, né, os sinais de alarme. Então, é esse prejuízo mesmo. O quanto que está impactando na rotina. Bia, a ansiedade, ela pode aumentar a vontade de comer. Sim, sim. Mas eu queria fazer uma pergunta que, assim, eu tenho algumas pessoas que já me relataram assim, sobre a compulsão, né? Nós estamos falando hoje sobre a Sim. compulsão, mas tem algumas pessoas também que travam, né? Que também tem esse outro tipo de prejuízo, né? Que a mente, em vez de comer, ela também trava, não come. Isso também chega a ser um prejuízo. Com certeza. Porque daí ela não come. Ela faz uma restrição, ela verdade, fala assim, não, estou passando por isso aqui, se eu passo por qualquer coisa, eu já travo, não como, não consigo comer. Sim, é uma maneira de regular aquela emoção também. Da mesma maneira que a pessoa, às vezes, come para suprir para melhorar aquela emoção, para aliviar aquela emoção, tem pessoas que simplesmente não conseguem comer. Dão náuseas, sabe, enjoos. Normalmente, quando a gente aumenta ali os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, assim, tem gente que entra num modo de sobrevivência, de ficar em estado de alerta e diminui a fome. É menos comum, mas pode acontecer também. E também precisa de tratamento. Precisa.
Sim, porque isso acaba também trazendo um Trazendo prejuízo. prejuízo para a pessoa. Então, dietas muito restritivas, sabe? Pessoas que fazem restrição de... Não estou falando de jejum, nada disso, né? Não, Mas, assim, restringir a alimentação para porque ficar sem comer por conta do emocional. emocional. Sim, mas aí o que a gente precisa avaliar? Tratar o emocional para que a comida seja uma consequência disso. Por isso que o emocional é a base de tudo. Que incrível, né? E por que que algumas pessoas conseguem emagrecer, mas têm dificuldade de se manter? Polêmica. Essa é a grande questão, Lu, por conta de não conseguir sustentar talvez aquela rotina. A gente acaba voltando para hábitos antigos. Então, quando a gente está ali no foco, quando a gente consegue ali chegar num ponto, olha, eu consegui emagrecer, o meu objetivo eram 10 quilos, então eu consegui emagrecer 10 quilos. Acaba relaxando, porque a gente já atingiu o nosso objetivo. E o cérebro, ele é algo que às vezes nos sabota, sabe? Quando a gente perde peso, o nosso metabolismo ele diminui um pouco, a necessidade de comida, ele chega ali num certo momento que até aumenta a fome, porque o nosso cérebro sempre vai gravar o máximo de peso que a gente já teve. E por muito tempo. E por muito tempo. E aí ele fica tentando buscar maneiras de voltar a atingir esse peso. Então, já junta com a gente voltar em hábitos antigos, a gente talvez não se esforçar tanto, porque já atingiu um objetivo, e a gente acaba relaxando. E aí, quando vê, vai voltando devagar. E aí acaba perdendo o controle, né? O efeito sanfona. Então, chegar num certo ponto e conseguir ter a constância daquele processo. Por isso que muitas vezes o acompanhamento psiquiátrico também, as terapias. A manutenção, né? Essa é a manutenção. Né? Porque a pessoa vai entendendo que ela precisa se olhar, né? Olhar para dentro de si, né? E falar assim, a relação com a comida tem que ser outra. Completamente. Né? Não é porque eu emagreci que daí eu vou voltar a me relacionar com a comida da mesma forma. Sim. Porque se eu voltar aos velhos hábitos, tudo também vai acontecer como era, né? Exatamente. Então é um treino diário, né, Lu? Para quem teve um transtorno de compulsão, para quem passa por essa questão alimentar, é como se você fosse ali dia após dia ensinando o seu cérebro a regular de uma outra maneira, a não descontar tudo na comida, a modificar os hábitos, porque é possível modificar essa mente que só fica com aquele barulhinho que parece que está pedindo comida a todo momento. Eu não sei se é até pesado o que eu vou falar, sabe? Mas a sensação, muitas vezes, é uma abstinência, né? No começo. Como se verdade. se você tivesse ali, a comida é uma droga, ela vai te satisfazendo. Eu emagreci, né? 40 quilos, né? Nesses 4 anos. Mas, assim, o meu cérebro colocou, né? Eu enfiei na minha cabeça que eu precisava emagrecer 1 quilo por mês. Né? Foi a primeira estratégia que eu usei foi essa, né? 1 quilo por mês. No final de 1 ano, eu estou 12 quilos a menos. Então, quer dizer, ali eu já não ganhava mais peso. Porque todo ano eu acabava ganhando 4, 5 quilos. Foi assim que eu fui parar em 118 quilos. Sim. Então, a estratégia já começou a dar certo, né? Mas era a comida sempre assim, como uma droga mesmo, né? O açúcar, tudo. Hoje, o meu paladar já não é mais um paladar doce, né? Fui adaptando ele, né? E eu também, assim, hoje posso falar que eu não gosto, né? Sim. Porque, né, então... E, assim, é um hábito que a gente precisa levar para a vida. Fica... a gente acaba fazendo as promessas, né? Eu vou ficar 1 mês sem doce. Na primeira semana, para quem comia todos os dias, então... Todos os dias parece que o cérebro pedia ali o alimento. Você fica
nossa, a gente fica irritado, a gente fica estressado. Sim. É muito difícil, né? A gente usa esse termo ali de abstinência, mas É de isso fato isso mesmo. mesmo, exatamente. Então, ali naqueles primeiros dias, meu Deus, você quer Matar um. matar um. Fala, não, eu preciso do meu doce, É, né? E aí depois, quando você não fornece mais esse alimento para o seu corpo, ele fala, opa, eu não preciso disso. Então, aos poucos, a gente acaba mudando o paladar mesmo. Então, exatamente. quando hoje você come uma coisa muito doce, você até sente um pouco de estranhamento em relação a isso. Porque você modificou. Porque aquilo você foi ensinando o seu cérebro a não precisar mais daquele alimento, como um alívio. Que legal. Em quais situações o acompanhamento psiquiátrico pode ajudar alguém que está tentando emagrecer? Lu, sempre a gente entende o acompanhamento psiquiátrico que é necessário, não só na parte do transtorno alimentar, né, como um todo. Quando aquele hábito, aquele sintoma do paciente está trazendo um sofrimento muito grande para ele. Então, o quanto de prejuízo a minha relação com a comida está trazendo de sofrimento? Eu ou eu tô engordando, na verdade, as pessoas vêm muito por conta disso, né? Olha, eu tô comendo que eu já engordei 10 quilos na balança. Então, isso tem causado um sofrimento. Quando o paciente acorda à noite para comer, quando o paciente come grandes quantidades, quando as pessoas ao redor notam, então ele precisa ter um prejuízo. E a gente não precisa só tratar, nem pode tratar só a causa alimentar, precisa tratar a rotina daquele paciente. Como é que está o sono daquele paciente? Quando a gente não dorme direito, existem estudos comprovando isso, que no outro dia a nossa capacidade de tomar decisão diminui, a nossa produtividade diminui, a gente busca alimentos mais palatáveis. Então, é difícil seguir uma dieta, uma rotina alimentar sem um sono de qualidade. É no sono que a gente vai recuperar tudo isso. É difícil a gente mudar alguém com transtorno alimentar sem mudar o ambiente que aquela pessoa está inserido. É muito difícil chegar em alguma família e falar, olha, agora que todo mundo vai comer só salada ou comer só uma comida ali saudável em quem comia pizza Todo dia. todos os dias. Então, a gente precisa mudar todo o contexto do paciente. Então, é quando causa prejuízo. Quando falamos em medicamento, como que a gente diferencia um uso necessário de uma busca por uma solução rápida? Tá. Os transtornos, inclusive o transtorno alimentar, é um desequilíbrio dos neurotransmissores do cérebro, tá? E a dificuldade do cérebro de inibir aquela ação. Por isso que a compulsão é diferente de inibição, porque existe uma parte do cérebro que não está conseguindo puxar o freio de mão, vamos dizer assim. E aí, a medicação, ela vem para tratar esse desequilíbrio, para puxar mesmo esse freio de mão e para que tudo funcione de uma maneira equilibrada, na qual não está, né? Então, a medicação, ela vem para regular isso, para ajudar o cérebro a funcionar de uma maneira equilibrada para que não tenha esses episódios de compulsão, esses episódios de transtornos alimentar, de comer de uma maneira impulsiva, né? Então, a medicação vem para trazer esse equilíbrio. Mas eu falo, a medicação não é tudo. A medicação, e eu falo isso para todos os pacientes, faz isso aqui. Até aqui ela consegue atingir. Daqui para frente, a pessoa também precisa mudar a rotina, os hábitos e tudo mais. Sem dúvida. Não dá Fazer para a usar ela de parte muleta, dela, não né? dá para usar o remédio Porque de muleta. tem todo Com um certeza. protocolo, né, Beatriz? O tratamento deve olhar apenas para o peso ou para a pessoa como um todo, né? Como um todo. Como um todo, Como né, um Bia? todo. Com certeza. Com certeza, Lu. Porque até por conta dessa questão do indivíduo, né? De estar. Porque, assim, eu acredito que muita gente às vezes chega ali
Por exemplo, igual você falou, 10 quilos acima do peso, né? Olha, porque eu engordei e tal e tal. Às vezes, até com medo de que a medicação que você vai dar possa engordar também. Com E na certeza. maioria das vezes, como a medicação vai trazer essa tranquilidade, a pessoa não vai ter essas crises de compulsão alimentar, ela vai acabar perdendo peso. Exatamente. É uma medicação, Então, nem talvez precisa ali. dessas medicações tão loucas, né? Com certeza, é. E assim, a medicação vai dar ali, vai devolver o ânimo para aquele paciente, né? Então, existe quadros de depressão que a gente pensa quando a gente fala em depressão, que a pessoa fica ali deitada, isolada, emagrece porque não come, mas existem casos de depressão que a pessoa desconta aquilo na comida. Então a Também pessoa tá deitada, tão isolada, só comendo. exatamente, depressão não tem uma cara, né? Ela A tem Giovana várias. mesmo, no período de depressão dela, ela foi para 152 quilos. Exatamente. Olha só Né? o prejuízo que isso gerou. E ela ficava dessa forma, deitada, isolada e comia Comendo. escondido. Entendeu? Para tentar achar algum sentido ali na comida. E é exatamente isso. Então, a hora que a medicação devolve esse sentido, devolve esse ânimo, faz com que a pessoa consiga olhar ali para a vida de uma maneira assim, olha, não, eu tô voltando à vida ali, a vida tá acontecendo. E tudo vai se encaixando. E porque daí os níveis, né, de dopamina, sim, com certeza, vai vão regulando, e aí a pessoa tem uma alimentação ali regular na medida do possível, que é para ser o normal, né? E remédio psiquiátrico, tá, gente? Não engorda. Não engorda. Não claro, engorda. Não claro, engorda. Eu sou prova. Existem medicações que precisam, em quadros de depressão, que a pessoa está sem apetite algum, está desnutrida. Isso, aí a gente sim precisa entrar com esse tipo de medicação. Mas existem o preconceito, né, com a medicação. Mas não engorda. Não a gente engorda. precisa ser avaliado, precisa conversar com o paciente, avaliar risco e benefício. Então, muito pelo contrário, né? Porque eu sou prova disso, né? Porque Sim. o tratamento que eu faço com você, a gente toma medicação para compulsão alimentar, né? E assim, eu acho que faz mais de ano, né, Bia, que Sim. eu não tenho uma crise de compulsão alimentar. Com certeza, Lu, porque a gente faz a manutenção. Faz a manutenção, né? Esse negócio Então, de, assim, eu vou no psiquiatra para fazer um tratamento, aí eu fico ali 2 meses, acabou meu objetivo, já foi atingido, eu desapareço? não funciona. Não funciona. A gente faz a manutenção, faz as consultas. Se vê que tem alguma coisinha errada, a gente já ajusta, né? Acompanhamento psiquiátrico é um casamento, praticamente. É ali fazendo ajuste, é uma manutenção, é sempre estando ali em parceria para que a gente consiga pro resto da vida, né, Lu? Pro resto da vida. Exatamente. É bem isso. Na história de infância e história emocional, experiências da infância pode influenciar a forma como lidamos com a comida e emoções? Super. O adulto hoje é construído por uma infância onde ele passou por traumas, onde ele passou por todos os aprendizados. Então, a infância eu acho que é a parte mais importante que tem do ser humano. Porque é a época de aprendizado. A gente aprende tudo. E aprende também a relação com a comida. Existe essa questão da infância de, às vezes, ter o alimento como ou uma punição ou como uma recompensa. E aí, pensa só, a criança que está criando ali a sua personalidade, né, as suas preferências, suas escolhas, se ela tem uma relação ruim com a comida, ela vai crescer tendo essa mesma relação. Isso fica gravado nela, né? Então, antigamente que a gente fazia, não, ó, você vai ter que comer isso sim, senão você não vai brincar, você vai ter que comer tudo. Ou outros casos de, ó, se você não fizer a tarefa, você não vai comer tal alimento. Então, é associado muito, né, a tarefa a alimento. Então, e não deveria ser isso, porque a gente cria uma relação com a comida terrível, terrível. Tudo por associação, né? Tudo por associação. Eu mesma, assim, né, me arrependo, assim, piamente, né? Sempre falo isso nos podcasts. Eu, infelizmente, fazia uma associação errada. Tentava suprir a minha ausência, ficava fora o dia todo, né?
Então, quando eu chegava, eu sempre trazia alguma coisa, entendeu? Sempre com uma sacolinha com doce, com chocolate. Então, elas sempre esperavam, entendeu? Uhum. Então, então tinha essa associação, né? Sim, sim, assim, uma vez ou Não, outra mas não era ali, uma né, vez Lu? ou Era outra, era sempre. todo dia. Era tentar recompensar a minha Sim, ausência. E eu sei que eu sim, fazia sim. isso, Mas sabe? como você ia saber que Que aquilo estava é fazendo errado? errado, Exatamente, é uma entendeu? tentativa Mas de hoje a suprir. gente tem muita informação, né, Bia? Uhum. Hoje as mães têm muito Sim, acesso à sim, com informação, né? certeza, com Então, certeza. assim, dá para cuidar bastante, É. né, dessa geração que está vindo aí, né? E a comida, Lu, é uma memória afetiva também, né? É na infância. Então, na infância a gente comia bolinho de chuva. Então, hoje, quando chove, é porque eu comi isso na casa da minha avó. Isso. Então, traz um prazer. Isso é gostoso da comida, quando a comida traz essa memória afetiva. O que é muito presente nas marmitinhas. Puxando o Puxando o saco, gancho já. puxando o gancho agora. Porque você vê que é uma comida que, nossa, é uma comida que remete à comida feita em casa, né? Então, Por essa essa é uma forma relação. artesanal, né? E olha, gente, Exatamente. a doutora vai levar um monte de marmitinha hoje, Ai, viu? sempre. Nossa, eu não Nossa, fico sem. não fica sem. Quando, né, morando assim, sem a minha família, tudo, e eu não tenho muitos dotes culinários, quando eu conheci a Lu, então, assim, era algo que fazia parte do meu dia a dia, porque Salvava, né, aquela comida Beatriz? me trazia uma memória Efetivo. afetiva, e essa é uma relação bacana com a comida. E é uma comida super nutritiva, super saudável. Saudável. Então, é uma memória afetiva que foi construída e reforçada ali de uma maneira muito bacana. É uma comida de Sim, mãe sim, mesmo, né? exatamente. Eu até ia falar para você, né? Como traumas e estresse pode aparecer no comportamento alimentar, né? Então, assim, os traumas, como você colocou, né? Até dessa forma, né? Você tem que comer tudo, né? A comida vem como uma válvula de escape, né, para aliviar aquele sentimento. E aí a gente volta em tudo, né, no comer emocional. Então, eu tenho aquela emoção, eu busco a comida para aliviar aquela ansiedade. O corpo pode expressar coisas que a pessoa não conseguiu elaborar emocionalmente. Sim, com certeza. Eu falo, a hora que a gente chega em sintomas físicos, a hora que o corpo começa a dar os sinais Sinais. físicos, é a hora que o bicho tá pegando, a gente precisa de buscar Correr ajuda. ajuda. São as crises hoje em dia, né? Crises físicas de ansiedade, por exemplo. Não, parece que não cabe mais tanta ansiedade aqui, e aí A pessoa explode. externo, e aí vai para o externo. Então, os tremores, taquicardia, aquela sensação de sufocamento mesmo. E é um sintoma físico. Físico. Parece que a pessoa está Está infartando. infartando, exatamente, porque ela vem como sintomas físicos. Problema gastrointestinal, Dores. dores inespecíficas, assim, que não tem nenhuma causa orgânica, uma causa clínica, é de causa emocional. Mas como alguma coisa que parece que está dentro da minha cabeça, então os pacientes falam, como uma coisa que está dentro da minha cabeça pode me dar uma dor para achar que eu estou infartando, o meu coração acelera? Sim, sim. Sim. É uma panela de pressão que está ali que Pronta para pode. explodir. Exatamente. Nossa, meu Deus. Quando a gente chega nesses sintomas físicos, a gente precisa sinalizar. Na verdade, é um sinal que o nosso corpo está dando, né? Olha, eu preciso O de que ajuda. precisa acontecer dentro da pessoa para uma mudança realmente se manter, né? Exatamente. É isso, né? A pessoa tem que chegar nesse limite, né? Nesse limite. E, na maioria das vezes, as pessoas vão buscar ajuda nesse limite. Depois de passar em cardiologista e viu que não era infarto, depois de passar no neurologista e viu que não estava tendo um AVC, depois de procurar várias causas, a causa emocional. É porque o que não é físico, o que não é visto de maneira física, não é levado tanto a sério. Infelizmente. A dor emocional, o sofrimento emocional que não é visto é diferente de uma perna quebrada. É diferente. Eu sempre falo isso para os meus completamente pacientes. diferente. Então, assim, se alguém te vê, Lu, por exemplo, se alguém te vê com uma perna quebrada,
Nossa, Lu, você já foi no médico? Você tá fazendo fisioterapia? Você quer um remédio pra dor? Nossa, você tem que cuidar dessa perna, hein? Quando que você vai voltar a andar tudo, né? Existe uma preocupação muito grande, porque está sendo visto esse sofrimento. E quando a pessoa fala que ela tem um transtorno emocional, alguma coisa que está causando um sofrimento para ela, ah, não, mas não deve ser nada, né? Ah, não, mas. Ah, não, já já passa, As pessoas né? ligam com falta Falta de de fé, fé. exatamente. Você tem que Não, buscar mais a Deus, exatamente. né? Ah, não, é só você conversar ali com alguém. É. Mas, né? Então, assim, a gente precisa levar isso da mesma maneira que a gente E às leva. vezes, assim, até você sabe disso, né? Tem algumas pessoas que eu acompanho e eu digo para elas, eu falo assim, olha, eu estou aqui, eu te Sim. ouço, eu, sabe, mas eu não posso fazer por você a parte que um profissional Sim. faria. Então você não pode fugir da parte do profissional, que daí É. a pessoa, hoje até uma pessoa aqui também, sua paciente disse para mim assim, não, mas aí quando chega, né, na hora de eu ir na consulta ou de eu ir na terapia, tem uma coisa que me puxa. Eu falei, essa coisa é você. É você mesmo. Porque é muito É a luta difícil do nosso eu. É o que está reconhecer. dentro da Sim, sim, gente. Porque a gente sempre vai puxar para aquilo que não tá bom, né? sim, com Tá certeza. mexendo com as minhas emoções, tá? Eu quero ficar nessa zona de É, conforto, é, ainda que me doa, que me traga sofrimento, exatamente. é nessa área aqui que eu Porque é quero muito estar. difícil pedir ajuda. Porque assim, como assim eu não estou dando conta a ponto de precisar de ajuda? A Como gente, que eu vou falar como que para eu vou alguém que eu falar? fui no É, psiquiatra, que eu tô tomando remédio? O exatamente. que Exatamente. as Então, pessoas vão pensar? a gente tem uma situação que fica vulnerável mesmo. Então, como que eu vou mostrar a minha vulnerabilidade para o outro? Como que eu vou falar que eu não estou dando conta de fazer isso? Então, existe um conflito interno ainda, né? Então, o preconceito às vezes começa com nós mesmos. Ai, será mesmo que eu preciso de ajuda? Ah, não, eu vou dando conta, eu vou empurrando ali, eu vou andando, eu vou vivendo. Mas uma hora o E corpo se a vai gente dando pensar, né, sinais. Bia, que a gentileza consigo Consigo mesmo mesmo. é melhor do que a cobrança, né? Com certeza. É um autocuidado mesmo. Né? É Então, um assim, eu vou ser autocuidado. gentil comigo, eu vou Uhum. olhar para mim, esse é o meu momento, É, o é, que eu preciso, sim. né? Então, assim, eu vou me cuidar, né? E eu sempre falo assim, para o Carlos, né, para os meus filhos, eu lembro quando comecei o tratamento, e eu ficava assim, nossa, eu não podia ver nada, né, que eu chorava, né? Fiquei muito sensível, acho que a medicação Sim, ali sim, aham. acertando, e eu ter assumido, né, também que eu estava em tratamento. Então, olhava para mim e eu chorava, né? Uhum. Então, eu falava assim, se eu fosse no mercado e visse um frango pendurado, eu Eu já ia chorar. chorava. As emoções Mas estavam eu muito. estava muito aflorada. Estavam muito Então, daí intensas. eu falava para eles, eu falava, vocês precisam ter paciência comigo. É. Porque é um E foi processo. tão assim corajoso da minha parte, sabe? Eu vi o quanto eu fui corajosa e o quanto isso me beneficiou, sabe? Depois é um alívio, né? Sim, e o quanto eu cresci com isso, Uhum. sabe? De poder falar assim, eu lutei por mim mesma, né? São dores e emoções, porque eu acredito que a questão do luto, ela é para sempre, Sim. né? Então, assim, essa dor, esse luto, ele existe dentro de mim. Ainda Ele existe e ainda ainda vai existe. existir, sim. Mas na terapia eu já reprocessei aquele Uhum. dia do luto, porque para mim, como mãe, eu passei por duas percas, né? Eu passei pela perca do meu neto e eu passei pela perca de ver a minha filha perder o filho, Sim, né? sim. Então, por duas dores muito terríveis, né? Então, assim, eu falo ainda para Poliana, eu não consegui ainda administrar a dor que você viveu, né? Então, para nós ainda existe, né? Nós sonhamos, nós Sim. idealizamos. Uhum. Então, o luto ele vai existir. Só que hoje nós conseguimos lidar com isso, né? E tá tudo bem, Uhum. né? Aquilo não traz mais Aquele aquele peso, né? peso Sim, sim. sobre a minha vida, né? O luto, Lu, ele vai ficando um pouco menos dolorido de pensar. Um pouco menos, a intensidade diminui, mas ele sempre vai estar ali, guardado na caixinha,
da parte ali do cérebro, as lembranças sempre vão vir. Né? Não existe ainda hoje um remédio que vai apagar isso. Como que a gente apaga a dor de um luto? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem como. E é um processo. E como criar uma relação mais saudável com a comida, corpo e mente? Eu acredito que quando a gente busca melhorar a nossa qualidade de vida, melhorar a nossa autoestima sem cobranças, e sem metas absurdas de serem seguidas. A gente tem uma dificuldade, nós seres humanos mesmo, de querer sempre melhorar 100%. Mas eu posso começando a melhorar 10%, 20% a cada dia. Então a gente fala, não, eu quero emagrecer 10 quilos em 2 meses. São metas que a gente se frustra porque a gente não vai conseguir alcançar. Isso é terrível. É terrível. Então precisa 1 quilo ser por mês, você já emagreceu. Como você fez, exatamente. Então nós precisamos fazer metas gentis com nós mesmos. Então, o que são essas metas gentis? O que está dentro do meu possível? É igual começar uma atividade física. A gente sempre vai falar, eu vou esperar segunda-feira, eu vou esperar entrar outro mês para poder entrar, eu vou esperar eu comprar um tênis novo. Mas a gente pode começar de um dia para o outro, de uma tarde para outra, sem precisar esperar grandes coisas. A gente espera grandes coisas. E quando a gente coloca expectativas muito altas nessas metas que a gente não atinge, a gente se frustra. Aí a gente recomeça, não consegui também, agora eu vou largar a mão. Então precisa de metas palpáveis ali para a gente conseguir atingir. Porque aí você atinge, 1 quilo por mês, é pouca coisa? Mas é melhor do que eu estava mês passado. Então, eu vou aos poucos, nesse processo, nessa constância. E aí a gente consegue levar essa qualidade de vida Porque adiante. o momento é agora, né, Bia? Agora. Não, a gente não pode pensar em ser feliz depois. O momento é agora, né? Até a Flávia, ela disse isso aqui, né? Ela falou assim, você não tem como pensar em ser feliz amanhã, em planejar o ser feliz. É agora, né? O momento é agora. Sim. Você tem que ficar bem agora. Se você não está bem, você tem que buscar ajuda agora. Pro agora, né? Porque o agora que vai ditar tudo. Você precisa ficar bem. Sim. Às vezes vai levar um tempo, mas se você se movimentar agora, isso vai trazer um reflexo. Eu olho para mim, há 4 anos atrás, para as minhas fotos, para o quanto eu estava. Né? Você mesmo fala assim, que você lembra quando nós fizemos a primeira consulta, quando eu cheguei. Né? Eu estava destruída, eu não falava, eu só chorava. Né? Eu tinha muita dor, mas eu queria muito me libertar daquilo. Aquilo era uma decisão. Né? Eu não queria mais viver aquilo. E o querer já é metade do tratamento. Quando o paciente vem em consulta, relatando, é difícil. Olha, você já está aqui. Aqui já é metade do caminho. Só o fato de reconhecer que precisa, que é a parte mais difícil, e buscar ajuda, daqui em diante a gente vai caminhar juntos. É difícil. E você quis, e você persistiu muito nisso, né, Lu? Persisto até hoje, até né? Hoje, não abro mão, certeza, né? A minha saúde mental, assim, eu, assim, muita gente fala, deboche e tal. Até eu queria falar sobre uma coisa com você, a gente falou sobre fé, né? E assim, eu sou uma pessoa cristã, você também. E assim, muitas vezes as pessoas falam assim para mim, né? Nossa, mas você, né? Tinha que orar mais e tal, né? Que podia dar mais certo do que ficar... Enfim, fiz demência, né? Para mim, assim... Atendo padres hoje, tá bom? Atendo padres. Então, como que a gente... Não existe isso, Lu. Então, existe. Assim, não tem. Tem padres, tem pastores, tem ministros. As pessoas precisam de ajuda. E assim, e como você enxerga a importância da espiritualidade, né? E do sentido da vida no cuidado emocional? A pessoa... Eu sempre fui, né, uma pessoa assim muito ligada com a espiritualidade. Como que você enxerga isso? Lu, eu acredito que é algo essencial durante o tratamento. É um conforto que a pessoa tem aqui do lado, é uma rede de apoio. Então, ela não tem só a rede de apoio
família, ela tem a rede de apoio também, religião, que sustenta aquela pessoa. Então, hoje, na minha prática, os pacientes que mais têm essa questão da religiosidade, essa questão da fé ali em dia, que tá ali segurando na mão de Deus, da espiritualidade mesmo, são os pacientes que mais têm uma melhora. Nossa, que então, é um incrível pilar isso. muito, muito importante. A parte da medicação é uma coisa, a parte familiar, o suporte familiar é outro, e o suporte espiritual é outro. Eu acredito que é um ciclo ali, uma via de mão dupla, tripla ali, que a gente precisa andar em conjunto. Precisa andar paralelo. Não adianta só a medicação, assim como não adianta só a fé. Não adianta só a família querer que você mude. Então, a gente precisa um conjunto dessas coisas. E nós somos, né, cristãs, assim, a gente tem essa questão da fé muito, muito grande. E faz muita diferença. Muita diferença. Absurdamente. Porque é uma rede de apoio. É aquela coisa ali que vai sustentar e te dar força mesmo. Porque cuidar da saúde mental, principalmente para nós que temos fé, Sim. é uma forma de honrar a vida. De honrar, exatamente. Né? Exatamente. Porque você, de cuidar do tempo que Deus, né, nos deu. Que Deus nos deu. Sim, porque assim, a coisa que a gente mais tem medo, né, é que a pessoa chega ao ponto de tirar a vida, né? Então assim, você sabe, né, como psiquiatra, né, assim, eu já passei, né, por isso com a minha filha, que teve algumas tentativas, né? Graças a Deus, assim, hoje eu vejo assim que também o quanto ela está, né, segurando na mão de Deus fez toda a diferença, né? Nós estarmos firmes fez toda a diferença ali no processo, né? Com certeza, é essencial, né? Hoje em dia a psiquiatria ela precisa ser de uma maneira assim, não dá pra gente colocar isso para o paciente fazer. Sim, mas quando o paciente traz aquilo, eu reforço muito. Falo, não, isso mesmo. Exatamente. Você precisa estar exatamente. firme. Até porque existem, né? A gente não está falando de religião, a gente está falando da fé como um todo. Mas dentro da prática, existem estudos também sobre isso, mas dentro da prática clínica é uma mudança muito significativa. Bia, nós estamos quase terminando, passou 1 hora. Olha. E eu queria que você deixasse para mim assim, ó. Para alguém que está cansado de tentar emagrecer e sente que falhou várias vezes, que mensagem você deixaria? Olha, quando a gente fala sobre recomeçar, isso traz um certo desgaste emocional. Mas quando a gente tem as nossas emoções controladas, equilibradas, fica mais fácil de seguir. Então, eu acredito que persistência, a constância, manter ali um pouquinho por dia, que a gente chega no nosso objetivo, né? Metas gentis, e ser gentil com nós mesmos. Onde é o meu limite? Até onde eu posso ir? O que eu posso fazer por mim no dia de hoje? Eu acredito que é isso. É uma construção diária para a gente não se perder no meio do caminho, para a gente não se frustrar no meio do caminho. E regular a emoção, saúde mental regulada, as emoções equilibradas, com certeza o comportamento, a relação com a alimentação vai fluir, vai dar certo. Então a gente precisa entender que precisa estar tudo em ordem, a saúde mental em dia, eu digo, para que a gente consiga sempre recomeçar quando for preciso e tentar de novo, e tentar, até que a gente consiga. Dá certo. Com certeza. Com certeza. E o que você gostaria que as pessoas entendessem sobre emagrecimento e saúde mental? Acredito que é o conjunto, como um todo. Não dá para a gente tratar o emagrecimento sem a gente olhar para saúde mental. Uma coisa vai puxando a outra. Então, a gente precisa olhar para aquele indivíduo. E não só para aquela fome, e não só para a medicação, e não só para aquela rotina. Indivíduo como um todo. A gente precisa estar alinhado para que as coisas vão fluindo bem. Beatriz, uma última pergunta. Será que muitas pessoas
estão tentando controlar o peso, quando na verdade precisam primeiro entender o que estão tentando aliviar? Com certeza. Com certeza. Não é tratar a fome, é tratar a causa. Qual é a causa dessa compulsão? O que eu estou tentando aliviar? A gente precisa identificar as emoções. O identificar as emoções já nos traz respostas. E aí a gente consegue trabalhar em cima disso. Então, com certeza. É um excesso por uma falta, né? É a compulsão por a busca de algum alívio. E a gente precisa identificar o que é. Com certeza, então, né? Sim. Gente, nós estamos chegando ao fim. Tinha coisa para falar Tinha aqui coisa para mais pra de falar horas, aqui hein? para mais de hora. E assim, sempre um prazer, né? Receber você, né? Estou E assim, eu sempre estava disponível. ansiosa, Ai, né, para também. esse momento, né, para que Uma ansiedade uma boa. ansiedade boa. E eu não sou ansiosa, você sabe disso, É né? verdade. Eu não sou ansiosa. Até hoje, uma pessoa brincou assim, falou assim, soltou alguma coisa assim na roda e saiu, né? Daí a outra falou assim: você não vai perguntar, né? Ficou assim curiosa. Não, eu não fico curiosa quando alguém fala que vai falar alguma coisa. Olha, não quis falar, depois fala, Depois né? Aí ela falou: nossa, eu já não ia eu conseguir já não consegui dormir, nem né? dormir, Eu falei assim: não, eu exatamente. realmente não, mas assim, é uma ansiedade boa, né? Por Sim. saber que a gente ia se encontrar, porque agora você está morando em outra cidade, Uhum. né? A Beatriz se casou e foi embora Foi daqui. embora. Mas sigo Mas ainda assim, a online. gente consulta online, né? Quando Então, a gente assim, se vê, com certeza, Lu. e, e hoje, assim, a nossa conversa, assim, me fez, né, ver, assim, que por trás de cada escolha, né, tá os comportamentos, né, Bia? Exatamente, Lu. As Exato. nossas escolhas, ela tem a ver com os nossos Sim, comportamentos, né? sim. Então, assim, Exato. nossa, e que o emagrecimento não é só sobre mudar o corpo, né? Ele tem principalmente essa coisa de mudar A a mente, mente, sim. né? E da gente primeiro se permitir ser cuidado, ser gentil consigo mesmo, Sim, né? sim. É. Então, assim, gente, a Beatriz é assim, uma psiquiatra maravilhosa. Lu, É, entrem lá, sigam ela, né, Bia? sim, sim, a gente vai deixar aqui. Lu, foi um prazer Um para mim, como prazer. amiga, Nossa, como com paciente, paciente, como como tudo que nós tudo. somos que a gente construiu, É, né? E aí eu sempre posto vídeos também no meu isso, Instagram, né? Acho que a gente dando consegue. dicas, Sim, né? exatamente. Precisamos cuidar da nossa saúde Isso. mental. Gente, muito obrigada por vocês que permaneceram aqui conosco. Uma boa noite e tchau. Até o próximo, viu? Um beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.